Atos 18, do verso 1 ao verso 4. Vou chamar meu amigo Levi para fazer essa leitura. Pode ser, Levi? Depois disse Paulo, partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto chamado Aquila, que havia chegado da Itália. Fazia pouco tempo, e a sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles, e por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Amém. Obrigado. Meus irmãos, essa passagem, capítulo 18, mostra Paulo quando ele vai morar em Corinto, e ele passou 1 ano e meio morando em Corinto, na casa de Priscila e Áquila, tá? Um casal muito abençoado, que é mencionado 6 vezes na Escritura, e que tinha a mesma profissão de Paulo. Eles também faziam tendas. Essas tendas que Paulo fazia não eram apenas essas tendas de cobertura que a gente vê nas festas, vê na praia no fim do ano, não. Hoje em dia a gente chamaria de barracas de acampamento. Vocês lembram bem que o Senhor Jesus, quando ensinou a oração, nós chamamos a oração do Pai Nosso, a oração modelo, ele disse para entrarmos no nosso quarto, quando estiver em secreto, e orarmos, né? Ao invés de orar em público, com o intuito de aparecer, que era o que os fariseus faziam, ele mandou a gente orar em secreto. Mas as casas populares de Israel no primeiro século não tinham quartos, tinha apenas um vão, e aí tinha um quadradinho, uma janelinha de nada aberto, que era onde ficava o fogão, ali era a cozinha, mas na cobertura das casas de Israel, dos judeus comuns, né, que não viviam em palácios, era plano, era como se fosse uma laje, tá? Lembram daquele episódio mencionado em Marcos capítulo 2? 4 amigos, camarada, abriram no telhado um buraco da casa onde Jesus estava e desceram ele, né? Então foi fácil de saber o cômodo em que Jesus estava, só havia um. Então nas casas de Israel do primeiro século era comum que as pessoas no verão, nos tempos mais quentes, dormissem no telhado, e as casas já eram construídas com escada ao lado para que facilitasse esse acesso. Em Atos capítulo 10, quando Pedro teve aquela visão de um lençol com animais descendo do céu, ele estava morando no telhado de uma dessas casas. Então era muito comum as famílias em Israel comprarem essas tendas ou barracas, e aí quando estava frio eles dormiam dentro de casa, quando estava quente eles dormiam no telhado e usavam essa barraca para manter a privacidade. O quarto que Jesus mandou orar foi esse, no telhado, porque não havia quarto nas casas, era no primeiro andar, tá? Então Paulo escolheu uma profissão bem interessante, que era muito rentável, muito útil e tinha muita saída das tendas. Toda a família tinha pelo menos uma. E é claro que à medida que fosse usando, pelo gastar do sol e da chuva e do sereno, eles precisavam comprar uma tenda nova. Então vejam, Paulo foi para Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja rica. Paulo havia recebido convite para pastorear em outro lugar, em outros lugares, na verdade, mas rejeitou, porque Deus o conduziu a pastorear em Corinto, e ele, por uma opção dele, ele abriu mão de receber seu salário, e nos 18 meses em que esteve em Corinto, trabalhou fazendo tendas. Ele não ganhou dinheiro da igreja de Corinto, porque era uma igreja rica, porém metida. Se achava, o de Corinto se achava
E Paulo, digamos assim, com orgulho não pecaminoso, ficou lá, não recebeu salário, decidiu ir trabalhar. A gente vê nessa passagem aqui que não há uma diferença entre trabalho secular e religioso. Trabalho é trabalho. Há uma diferença no máximo entre trabalho remunerado e não remunerado. O trabalho de uma dona de casa geralmente não é remunerado, mas como todo mundo aqui sabe muito bem, dá muito trabalho tomar conta de uma casa. Quanto maior o imóvel, quanto mais pessoas morarem ali, mais trabalhoso será, tá? Então é um trabalho não remunerado, mas é muito trabalho. Eu lavo louça todos os dias, e só moro eu e minha esposa. Então não tem como, sempre tem louça para lavar, todo dia tem louça para lavar, todo dia tem lixo para tirar. Se for varrer a casa todo dia sai poeira. Então no máximo há essa distinção entre trabalho remunerado e não remunerado. Todo o trabalho que nós fazemos, como eu falei hoje à tarde, deve ser para Deus, porque todas as vocações vêm de Deus. Então para Paulo não havia isso de religioso, secular. Eu queria fazer menos tenda para dar mais tempo à igreja. Não, no versículo 5 que nós não chegamos a ler, nós percebemos que houve um momento em que ele se dedicou mais à pregação, mas ele precisou continuar fazendo tendas, costurando, deve ter furado as mãos muitas vezes como um trabalhador qualquer. Em Éfeso, quando Paulo esteve em Éfeso, foram 3 anos. O texto bíblico não diz, mas a história confirma que ele passou 3 anos. Ele alugou uma sala que hoje em dia é chamada de cowork, tá? Isso é mais antigo do que andar para frente. E de segunda a sexta-feira ele dava aula da Bíblia. Ele montou um seminário. Ele dava aula de 11 da manhã às 4 da tarde durante 3 anos. Agora imaginem vocês ter aula, 25 horas de aula por semana com o apóstolo Paulo sobre o Antigo Testamento. Então era bom para ele, era bom para quem estava aprendendo, era bom para todo mundo. Nós crescemos ouvindo aquele ditado de que todos os dias um esperto e um besta saem de casa, e que quando os dois se encontram haverá um bom negócio. Essa visão é tudo menos bíblica. A visão bíblica de negócios é da teoria ganha-ganha. Paulo ganhou porque ganhava o dinheiro das pessoas que compravam suas tendas, e quem queria uma tenda em casa ganhava porque pagava um valor justo por um bom produto. Em Éfeso, Paulo ganhou para dar aulas. Quem queria aprender pagou e teve as aulas. Ninguém sai perdendo quando as coisas são justas, todos saem ganhando. Então, na verdade, eu tenho conversado com muita gente. Eu estou escrevendo um livro sobre dinheiro, tenho estudado bastante sobre o assunto. O título seria Dinheiro Traz Felicidade, mas pode escandalizar muita gente, porque vai ter gente que vai dizer: não, mas quem traz felicidade de verdade é Jesus. Sim, eu não estou dizendo, não estou negando isso, mas como eu não vou estar lá toda vez para me defender, eu vou mudar o nome. Talvez seja Dinheiro para a Glória de Deus, alguma coisa assim. Mas nós romantizamos a ideia de dinheiro, de trabalho, e aí tem gente que acha que é pecado trabalhar ou ganhar dinheiro, enfim. Então não vai faltar assunto para eu tratar. Vamos lá. Hoje nós veremos sobre como descobrir minha vocação. O que é vocação? Vocação é o que fomos chamados por Deus para fazermos. Então, vocacionar é chamar. Nós recebemos uma vocação, isto é, um chamado. A própria palavra vocação subentende alguém que está chamando. Quem nos chamou? Deus. Deus nos chamou para fazer algo. Nós fomos criados para trabalhar. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é algo para o qual o homem foi criado para fazer. Mas desde que o pecado entrou na terra, o trabalho é mais difícil. Eu falei amplamente sobre isso hoje à tarde. No entanto, nós fomos chamados para trabalhar, e Deus nos chamou para trabalhar fazendo
coisas diferentes: serviços, criando produtos, resolvendo problemas, fazendo tendas ou dando aulas. Tá? Quais os dons que nós recebemos? Então eu sei que Alex, ele desenrola tudo de computação, ele é fera. E eu sei que Léo desamassa carro, ele desamassou o meu mês passado, ou esse mês, eu não lembro mais, mês passado, né? Ele desamassou o meu, bateu no meu carro, ele desamassou, pintou, ficou bacana lá. Mas o que gostaríamos de fazer profissionalmente? Isso é a nossa vocação. O que gostaríamos de fazer e que temos condições de fazer algum dia. Durante muitos anos, eu pensei em trabalhar como professor de teologia, mas eu não estava preparado para aquilo. Eu não tinha conhecimento suficiente, maturidade suficiente, enfim, eu não estava preparado. E aí eu fui me preparando para exercer a minha vocação. E a preparação, principalmente, é estudar, saber como ensinar, como dar aula, como preparar uma aula, como dominar um assunto, como responder perguntas difíceis. E a gente vai aprendendo até o fim da vida, como lidar com alunos desrespeitosos, alunos indisciplinados, escolas que pagam mal, sou obrigado a aceitar um convite para receber mal e dar aula, devo dar aula pela metade, fazer como o Vampeta fez no Flamengo, né? O Flamengo finge que paga, finge que joga. Não podemos, porque somos cristãos, então tem uma série de pressupostos bíblicos e fundamentos bíblicos que devem nos guiar nisso aí. Mas isso é a nossa vocação. Por exemplo, na cidade de Santos, interior de São Paulo, quantos meninos será que não sabem jogar bola como Neymar? Como Neymar sabia quando era criança, mas não tiveram a oportunidade de desenvolver, de jogar bola, de ganhar para jogar, de jogar com pessoas mais habilidosas, maiores, mais fortes, como Neymar teve quando era criança. E aí Neymar hoje é famoso, rico, e os outros garotos, até mais fortes que ele, foram trabalhar no Porto de Santos. Eu joguei bola com muitas pessoas que poderiam ter sido profissionais, grandes craques, em João Pessoa, em Campina Grande, eu jogava bola quando era garoto, mas nenhum se tornou famoso. Se algum se tornou profissional, eu não fiquei sabendo. Foram trabalhar em outra coisa. Será que são felizes? Não sei. Só sei que foi assim. O que é um ministério cristão e como deve ser desenvolvido? É um serviço a Deus e aos homens. Devemos desempenhar o serviço que Deus pôs sob nossa responsabilidade e nos habilitou para tal. Quanto mais estivermos trabalhando em seu reino, mais capacitados seremos para fazermos cada vez mais e melhor. É o que o Senhor ensinou naquela alegoria de João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. Por exemplo, os primeiros 4 versículos dizem: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa ou poda, né? Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a limpeza acontece pela palavra de Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permaneceres em mim. Então nós fomos vocacionados por Deus para servi-lo e para trabalhar para a glória dele, e nós somos capacitados pelo próprio Deus para servi-lo. E aí no verso 11, Jesus fala sobre qual vai ser o sentimento, a satisfação. Haverá satisfação nesse trabalho? Será algo frustrante? Como vai ser isso? Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria sempre permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Então há uma série de frases que nós crentes utilizamos, das quais eu não gosto, tá? Uma delas é o centro da vontade de Deus, mas não dá tempo para estar hoje, é só um exemplo. Ninguém vive no centro da vontade de Deus, só Jesus, gente. A gente pode fazer a vontade de Deus aqui e acolá, mas nós somos pecadores. Outra delas é: sai da sua zona de conforto. Então essa é uma das coisas que eu odeio, não só não gosto,
que Deus não quer a gente feliz. Deus quer a gente sempre incomodado com alguma coisa. Olha o que Jesus disse: eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Quanto mais Deus nos usa, quanto mais trabalhamos na obra de Deus, mais felizes nós somos. Foi isso que Jesus disse. Então a alegria vem da parte de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Eu não estou negando que há dificuldades em trabalhar, em viver, em ser um bom cidadão, em ser um bom cristão. Não, há grandes dificuldades, há muitas provações, há questões extremamente desagradáveis. A vida é assim, mas há uma satisfação vinda da parte de Deus que nos deixa com alegria plena. Pleno, sou pleno em fazer o quê? Aquilo que nos torna pleno é a nossa vocação. O ministério deve ser exercido como? Para Deus. 1 Timóteo 4,10. Pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Tem muito calvinista que não gosta dessa passagem, né? Mas é o que a Bíblia ensina. Nós devemos exercer nosso ministério ou nossa vocação para Deus. O ministério deve ser exercido também para os homens. Romanos capítulo 1: porque desejo muito vê-los para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Veja, Paulo ganha em ver os irmãos ganham em receber dons espirituais por meio do apóstolo. Isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. Os dois ganhavam. A igreja em Roma ganharia em ver Paulo, e Paulo ganharia ânimo para pregar o evangelho até na Espanha, que era para onde ele queria ser catapultado pela igreja, né? Lançado. Que compreende o que nós chamamos de Portugal ainda hoje, né? Aliás, no dia de hoje. Na época de Paulo, até o que é chamado de Portugal era a Espanha, tá? Então, servir aos homens é uma prova de amor ao próximo. Assim podemos criar produtos ou serviços que facilitem a vida de outras pessoas ou que resolvam os problemas delas. Quais produtos, faltam essa aí, né? Ou serviços você vende? Como coopera para o reino de Deus? Como ajuda a humanidade a se desenvolver? Eu conheci uma senhora que durante muitos anos lavou roupa, e ela ganhava a vida lavando roupa das famílias. E aí começou a se popularizar a máquina de lavar roupa. E ela disse: eu tinha ódio de máquina de lavar, que tirou meu emprego. E aí ela disse, ela foi trabalhar, continuou trabalhando, mudou de ramo, enfim, e conseguiu comprar uma máquina para ela. Quando ela comprou a máquina, ela passou a amar a máquina e pediu perdão, né? Então alguém um dia criou aquele produto que chega pronto na nossa casa, a gente instala e facilita a vida, e mudou a vida de muitas famílias, mudou o jeito até de trabalhar, porque enquanto a gente coloca a roupa para lavar, a gente pode fazer outra coisa, pode até descansar, pode sair. Várias vezes já fui deitar e a roupa ficou sendo lavada pela máquina, já saí e deixei a máquina lavando. Quando cheguei, fui estender as roupas, ou ajudar minha esposa a estender, ou minha esposa foi estender. Então alguém um dia criou alguma coisa que resolvesse a questão. Um dia alguém cansou de andar a pé e disse: eu vou subir nesse bicho, e subiu num cavalo e começou a andar, e viu que era melhor criar alguma coisa que desse para ele sentar lá, e criou uma cela. E aí viu que era melhor ainda se ele pudesse andar com sua esposa e com seus filhos, e criou uma carroça. Alguém quis eletrizar a carroça e criou a carruagem. Aí ficou caro e nem todo mundo podia ter. Mas um dia alguém criou um motor e criou um cavalo com aquele motor, e nós chamamos isso de carro. E o carro vem ficando cada vez mais moderno. Eu comprei um carro, troquei carro em setembro,
E o meu carro é um carro popular, não é um carro dos mais caros, mas ele já tem tanta coisa que nem eu sei mexer. Não sei mexer em todas as coisas nele. Porque hoje em dia vem com mais coisas do que a gente precisa. Mas isso é muito bom. É bem melhor, eu garanto para vocês, do que vir de Recife para cá a pé. Provavelmente eu não teria chegado ainda. E com certeza não teria conseguido trazer os meus livros. Talvez fosse assaltado no meio do caminho. Enfim. E eu vim na hora do almoço, o sol estava muito forte hoje. Não seria interessante. Ou seja, provavelmente eu não viria. O ministério deve ser exercido com fidelidade. Olha o que a Bíblia diz, o que Deus requer de nós. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Nós somos dispenseiros, fomos chamados para ser fiéis. Fiel a quê? Aquilo que Deus nos colocou para fazer. O que Deus te colocou nesse mundo para fazer? Por quê? Porque você nasceu. Qual é a tua profissão? O que Deus entregou nas suas mãos? Quais são as habilidades que você tem? Então Deus vai cobrar de mim, de Léo, de Eber, de Alex, de William, de tantos outros, aquilo conforme Ele nos deu a capacidade para fazer. Hoje à tarde eu citei D.A. Carson, um teólogo que lia quando jovem 500 livros por ano. Agora que ele é velho, ele lê somente 300 livros por ano. Ele praticamente é um analfabeto, depois de velho. Então, Deus nunca vai cobrar isso de mim. Por quê? Porque Ele não me deu essa capacidade de leitura. Mas vai cobrar de Carson, porque Ele me deu. O ministério deve ser exercido também com esforço. Nada nessa vida é fácil. Nada. Nem escrever a palavra fácil é fácil. Tudo nessa vida é complexo. Requer disciplina, dedicação e muita vontade. Tá? Então, eu estava assistindo aquela série que saiu aí. Quem gosta de futebol? Levanta a mão. Muita gente, né? Gostando ou não, você já ouviu falar de Romário, né? E a série que fizeram sobre ele está na Max, muito boa, eu vi 2 vezes. Poucos dias antes dele ser convocado para a Copa de 94, que foi o auge da sua carreira, ele teve um pai sequestrado. Ele perdeu o final do campeonato por conta disso, não estava concentrado. Então, e além de outros tantos problemas que todo mundo tem, você imagina, Deus me defenda. Naquela época havia muitos sequestros no Brasil, né? Há um filme sobre isso. Era uma quadrilha que fazia muitos sequestros, enfim, não é o nosso assunto aqui. Mas todo mundo que se deu bem na vida pode olhar, tem uma história de superação, de dedicação, de trabalho, de muita luta. Nas palavras de despedida de Paulo aos irmãos da região de Mileto e Éfeso, entendemos que houve muito trabalho, visitas, ensino, lágrimas e nada do que se envergonhar. Foi nesse período que ele passou 3 anos em Éfeso que ele montou uma escola. E dar aula dá muito trabalho. Todo professor sabe disso. Dar aula dá muito trabalho. E Paulo foi lá trabalhar 5 horas por dia, de segunda a sexta, dando aula. Alugou uma escola, a escola de Tirano, era o nome do cara, o cara não era Tirano, tá? Era o nome dele, e passou a dar aula, e trabalhou. E nessa despedida, você pode ler depois em casa, Atos 20, do 17 ao 38, ele começa a dizer o que fez e o que vai acontecer com a igreja. Nada vem fácil, e o caminho de Deus é de muito trabalho, mas também de muita colheita. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes. Depois você lê Eclesiastes do 1 ao 8, veja quanto ensinamento tem aqui sobre trabalho, plantio e colheita. Primeiro, verso 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Alguém já experimentou botar pão na água para ver o que acontece? Quem gostaria de explicar esse texto aqui? O que é que isso significa? É fácil? É fácil? Quem sabe explicar essa passagem?
com exceção dos pastores. Alex, quer? Alguém? William, vem explicar, William. Você disse que era arrochado, que vinha falar hoje? Eu vou falar na frente da minha namorada, ele fica vendo. Se você lança pão na água, você nunca mais vai ver aquele pão. O que Salomão está sendo falando aqui é de vender os seus produtos em cima de um barco, como um prestamista faz a pé. Aqui era entre os povos ribeirinhos. Alguém tem aquela Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje? Alguém está com ela aí? Pode me ajudar? NTLH. Por favor, lê esse texto lá, na NTLH. Empregue seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Eu ouvi a explicação do próprio tradutor da Sociedade Bíblica falar que esse texto tem que ser interpretado, por isso que na nova tradução da linguagem de hoje já está interpretado. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, aí com o tempo você terá lucro. Ou seja, vá trabalhar, trabalhe. O verso 4 diz: quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Esse é mais fácil de entender. Se você fica prestando atenção somente no tempo, e não vai chover não vou plantar porque não vai chover, não choveu no dia de São José, porque quando disse que quando chove no dia de São José vai ter uma colheita farta, né? Então não vou plantar. Não, nós não confiamos no tempo. Nós confiamos em Deus. Nós vamos plantar e vamos colher. O verso 6 diz: planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. O bacana é que o texto não diz que a gente corre o risco de não colher. Uma das duas vai germinar. Então, o que é a sua semente? Para eles era literal. Para mim, minhas sementes são minhas aulas, meus livros, porque eu trabalho com isso. As palestras, os seminários que eu estou fazendo aqui, é preparar, esperar que os pastores me chamem, fazer contato, me oferecer, depende da intimidade que eu tenha, como eu tenho com o Léo, por exemplo, e aí esperar que vocês venham me ouvir. Mas veja só, os princípios que os grandes economistas do mundo, os grandes investidores estão dando hoje em dia, já estão nas Escrituras. Aqui nós vemos, por exemplo, no verso 6, a ideia de não colocar todos os ovos da galinha no mesmo cesto, não investir em apenas uma coisa, fazer investimentos diferentes, e aí um pode ser que dê errado, mas o outro vai dar certo. E no verso 8 nós vemos: portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles, porém lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Sim, todos nós já passamos por dias de trevas, né? Tudo o que está para acontecer é ilusão, isto é, o amanhã não existe. O amanhã não existe. E a preocupação, a ansiedade com o amanhã deveria ser descartada, porque o amanhã é apenas uma ilusão, filosoficamente, Salomão escreveu aqui. O ministério deve ser exercido independente das circunstâncias. Paulo estava preso quando escreveu aos Filipenses: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, sua prisão, contribuíram para o Evangelho. Como é que é? A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E aqueles irmãos se identificaram muito, porque a igreja de Filipos foi plantada dentro de uma prisão. Paulo e Silas haviam expulsado o demônio de uma moça que fazia adivinhações, por essa razão foram presos.
chicoteados e foram presos num calabouço. Por volta de meia-noite, detentos completamente inconvenientes, quando era hora das pessoas dormirem, por volta da meia-noite, diz Atos 16, 25, ele, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus, hinos e fazer orações. Os outros presos os ouviam, pregaram o Evangelho, esperaram a hora que todo mundo se calasse para ouvir as suas orações e os seus louvores. Será que Paulo e Silas eram afinados? Será que um fazia a primeira voz, o outro fazia a segunda voz? Como será que eles cantavam? Não faz diferença. A diferença que faz é como nós enxergamos a vida. Se a gente enxerga de uma perspectiva bíblica, a gente sabe que Deus é soberano e tudo que nos acontece é propósito de Deus. Paulo poderia ter ficado muito triste na cadeia, ter ficado deprimido, ter reclamado com Deus: eu sou um servo teu fiel, como é que eu estou preso aqui? Ele viu pelo lado bom. Na cadeia ele pregou a pessoas que ele nunca poderia pregar: a guarda do palácio, a guarda pretoriana. Eram soldados presos a esta mão de Paulo e presos a esta mão de Paulo, revezando de 6 em 6 horas. Viram que ele não era um bandido. Ele ganhou a confiança dos guardas, depois ganhou eles para Cristo. Ele fez da prisão também uma agência missionária, porque na prisão muitos foram fortalecidos e começaram ou continuaram pregando o Evangelho. Paulo fez da prisão uma igreja e uma agência missionária. O que nós temos feito na nossa vida, por onde a gente passa? O exercício da vocação é algo que deve acontecer em tempos de alegria e em tempos de tristeza. A gente passa por dificuldades. Todo mundo que é casal briga, todo casal briga, todo mundo tem problemas, tem conta para pagar, às vezes não dorme direito, às vezes está cansado, mas tem que trabalhar. A vida não é feita apenas de momentos bons e alegres. Esteja pronto para os momentos difíceis. Isso nos faz diferente das crianças. É o que nos separa adultos de crianças. Estar pronto e enfrentar momentos de dificuldade. Cara, o exercício deve ser exercido com a expectativa de recompensa celestial e não terrena. Paulo escreveu: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Qualquer pessoa que faz algo para Deus será recompensado. Até mesmo o incrédulo será recompensado de alguma maneira. Jesus disse que até quem desse um copo de água fria a um dos seus servos seria recompensado. Então Deus vê o que a gente faz. Isso é bom ou é ruim para você? Deus vê tudo que a gente faz. Seja cedo ou tarde, receberemos nossa recompensa da parte de Deus. Quais são os chamados por Deus? Ou quem são essas pessoas que são chamados por Deus, que receberam vocação da parte de Deus? Primeiro, todos os cristãos são chamados a servir a Deus, mas não servimos apenas no serviço religioso. Você faz o que para Deus? É uma pergunta comum que eu faço nos seminários e as pessoas respondem: eu canto na igreja, eu abro a igreja, eu prego, eu recolho ofertas, eu sou diácono, eu sou pastor. Eu nunca vi alguém dizer assim: eu trabalho na São Brás para a glória de Deus. Nunca vi alguém dizer que eu desenvolvo programas de computador para a glória de Deus. Eu dou aula de matemática para Deus. Esse tipo de resposta vem da nossa herança católica, religiosa, de que para Deus é somente as coisas religiosas que a gente faz, quando na verdade todo o nosso serviço e nosso talento deve estar à disposição de Deus sempre, seja fazendo algo religioso ou não. Tudo que fazemos, até mesmo comer e beber, deve ser para a glória de Deus. Olha só, o departamento da Missão Mundial do Seminário Fuller, Pasadena, Califórnia,
eles destacaram 6 atitudes básicas nas vidas daqueles líderes mais eficazes entre os 900 pesquisados. Primeiro, eles reconhecem que a autoridade espiritual é a base principal do poder. Segunda, eles mantêm uma postura de aluno durante a vida toda. São pessoas que nunca estão satisfeitas em aprender. Estão satisfeitas com o que conhecem, mas querem aprender mais. Há muitos anos eu fiz uma série de cursos, eu cursei, estudei esses cursos gratuitos, cursos bíblicos, teológicos, gratuitos na internet. Muitos amigos, muitos alunos pedem dicas de cursos e tal, e eu sempre mando o mesmo link. Ó, tem aqui, tem português, tem espanhol, tem inglês, para quem tem inglês, tem chinês, tem russo. Estavam tentando botar em japonês também, não sei se conseguiram. Até hoje, faz mais de 10 anos que eu recomendo esses cursos. Eu nunca recebi uma resposta de um amigo meu: eu fiz um curso daqueles. Nunca. Eu já indiquei esses cursos a centenas de pessoas. Nunca tive uma resposta. Nunca, até hoje. O William disse que ia quebrar isso. Eu quero nem ver. Dessa vez é sério, ele falou isso mesmo. Mas já faz alguns dias. Terceira, procuraram jovens que mostram disposição e capacitação divina para o trabalho. Todo bom líder deixou sucessores. É uma das coisas que eu dou graças a Deus na vida de Lula. Lula não fez sucessão. Quando ele morrer, acaba. Glória a Deus. Vocês querem aplaudir? Pode aplaudir. Todo narcisista não faz sucessão. É o caso. Quarta, eles têm uma consciência crescente de seu próprio destino. Ou seja, são pessoas que sabem que não vão durar para sempre, que não vão ser jovens eternamente e que tem que passar a bola para outras pessoas. Jesus teve 12 pastores auxiliares. 12. Eu conheço pastores que estão pastoreando 2 ou 3 igrejas, não tem um dia de folga sequer e pregam todos os dias. Você acha que é melhor que Jesus, né? Já prestou atenção? No primeiro ano pastoral, talvez o cara precise pregar direto. Talvez. No segundo ano para frente já é vaidade ou incompetência. Quinta, eles têm uma filosofia de ministério clara e dinâmica, uma compreensão de seus dons espirituais e como usá-los. Quando a pessoa sabe os dons que tem, sabe os que não tem também. E aí precisa chamar outras pessoas para abastecer a igreja com esses dons. Tem um ministério focalizado, não se envolve com um ministério que os distrai. Já viu aquelas pessoas que querem abraçar o mundo? Não conseguem ir longe na vida, em nada. Muitas vezes tem também uma declaração escrita e precisa de seu propósito e método de ministério. Eu tive um professor assim, o professor Carlos Oswaldo Pinto. Ele foi o chefe da tradução, revisão de tradução do Antigo Testamento da NVT. Ele também trabalhou na NVI, mas na NVI ele não era chefe, ele era um dos tradutores. Então, se você der uma buscada no YouTube, não vai achar muitas palestras do Carlos Oswaldo Pinto, nem muitos livros. Ele não escreveu muito, nem palestrou muito. Ele dava aula no seminário que ele dirigia em Atibaia, São Paulo. Então, quando alguém perguntava qual a sua missão de vida, ele dizia: equipar expositores. Agora, equipar expositores. Foi isso que ele fez. Então, eu tive uma ou duas disciplinas com o Carlos Oswaldo. Eu nunca vi alguém dar aula daquele jeito. A gente tinha aula com ele das 5h30 às 6 horas, era a aula do mestrado, era para ir até 10. Ele ia até 10h30, 11 horas. Uma daquelas semanas era feriado, eu lembro, porque era meu aniversário, 21 de abril. Eu fui curtir meu aniversário, cheguei no seminário às 5h15, 5h20, ele já tinha começado.
Terminou 10h30 da noite, porque o diretor foi lá e disse: hoje é feriado. Ele não cansava. Ele simplesmente sabia tudo que os alunos perguntavam. Tudo que se perguntou, ele respondeu. Sexta, eles têm uma perspectiva vitalícia de ministério. Ministério pode mudar o foco conforme o tempo vai passando. Então, o próprio Jesus é um exemplo disso. Durante 18 anos trabalhou na carpintaria de seu pai José, dos 12 aos 30. Dos 30 aos 33, foi um professor itinerante. Ele não servia a Deus, ele não começou a servir a Deus com 30 anos. Ele começou a servir a Deus desde que ele teve consciência de que estava existindo enquanto ser humano, tá? Mas tem uma perspectiva vitalícia de ministério. A ideia de focar em um outro aspecto do ministério é normal. O foco mudar com o passar dos anos. Quando eu era mais jovem, era solteiro, eu saía muito mais em retiros e avanços missionários, que eu passava 2, 3 dias fora de casa, uma semana. Eu não tinha ninguém para dar satisfação, só meus pais. Não tinha esposa. Agora eu praticamente não faço mais isso. Eu tenho que ter uma agenda que caibam os meus compromissos e que case com os compromissos da minha esposa também. Então eu estou aqui, já estava agendado isso aqui há muito tempo, mas ela não veio, ela está trabalhando. A gente vai se ver amanhã, se Deus quiser. Mas o foco pode mudar, o ministério nunca. Como identificar e utilizar meu chamado e meus dons espirituais? Ou não só os espirituais, mas todos os dons que Deus nos deu? Vou dar algumas dicas aqui. Primeiro, alguns dons são descobertos naturalmente. Línguas. Quem fala em línguas não precisa fazer teste nenhum. Eu não falo. Quem fala em línguas fala, acabou. Número 2, o que você gostaria de fazer para Deus? Eu gostaria de cantar, por isso eu pus a segunda frase aí. Gostaria de fazer e ter condições de fazer. Eu sei quando alguém desafina. Eu sei quem desafinou, quem semitonou, se eu para cima ou se eu para baixo. Mas eu não consigo cantar afinal. Raramente consigo, então é melhor cantar só em casa. Eu sou, como diz meu pastor, um cantor das multidões. Eu me escondo na multidão e canto. Mas você, o que você sabe fazer e gostaria de fazer? Terceiro, oportunidades que falam ao coração como desafios. Para algumas pessoas, aquela oportunidade pode ser uma bênção. Para outros pode ser algo assustador. Falar em público, estava vendo aqui com ele mais cedo, né, numa tabela que tem nos meus livros, é o maior medo da humanidade. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então, para mim, não é um problema. Eu falo em público desde que me entendo de gente. Por conta da saúde, tive alguns problemas algumas vezes, mas, de maneira geral, é tranquilo. Mas a altura não dá para mim, por exemplo. A altura não conta comigo. Para uns, evangelizar em lugares inóspitos é indesejado. Para outros é uma bênção. Tem gente que gosta do desafio. O coração arde. É Deus que está me conduzindo. Vou mandar botar uma porta de vidro ali para isolar. Próxima vez que eu vier, viu? Número 4, atividades. Eu quero uma porta de vidro ali, tá? Ganhamos, né? Número 4, atividades que recebem a bênção de Deus. Quando você faz o que faz, percebe a bênção divina? Percebe? Deus está te abençoando naquilo? Não, aquilo ali não é a coisa mais bacana para você. Número 5, atividades que somos procurados rotineiramente a executar. Isso aqui pode ser interessante porque Bruce Waltke é um dos editores da Bíblia do Estudo de Genebra. Eu não sei se ele ainda está vivo, eu acho que está. Ele tem um livro sobre a vontade de Deus. É um livraço, muito bom. Eu li o livro, recomendo muito. Acho que é Conhecendo a Vontade de Deus, algo assim. E ele diz lá que ele se preparou, gosta muito das línguas bíblicas, e se preparou para ser professor de grego, Novo Testamento. Ele estudou profundamente, mas ele foi chamado para dar aula de hebraico, Antigo Testamento.
Ele deu uma aula, um semestre, deu outro semestre, e ninguém chamava ele para dar aula de grego, que era o que ele mais gostava. Resumindo, passou 30 anos dando aula de hebraico. Então, às vezes a gente pensa em fazer algo, o que eu vejo nesse caso? Deus o chamou para ser professor de línguas bíblicas. Ele gostava mais de grego, mas Deus queria que ele fosse professor de hebraico. Veja que coisa, né? Sexto lugar, atividades que geram profundos frutos espirituais. Então tem gente que sabe fazer um retiro, que é uma beleza, mas não sabe dar uma palavra no culto de oração, não sabe fazer uma visita no hospital, não tem estômago para isso. Enquanto tem gente que sabe fazer visita, conversa. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu me converti bem jovem, 13 anos, já para fazer 14 anos, e as senhoras da minha igreja foram me visitar uma tarde. Sabe, Bruno, é você? Eu já estava firme na igreja, graças a Deus, estava firme com o Senhor, e eu passei a integrar aquele grupo. Nos domingos, à tarde, eu saía para evangelizar e fazer as visitas. Como eu aprendi com aquelas irmãs a entrar numa casa sem ser inconveniente, a perceber quando dava para ficar 10 minutos, quando dava para ficar meia hora, quando não era propício entrar, conversar na porta mesmo. Então, que tipo de mensagem compartilhar? Aprendi muito com aquelas senhoras, e elas, sem saber, me ensinaram a fazer uma visita, tá? Mas o trabalho delas gerou fruto espiritual. Eu aprendi e eu fui abençoado pela visita delas. Mas esse não é um ministério. Posso fazer uma visita, outra, faço, costumo fazer, mas não é o que eu faço a maior parte do tempo. Entende? Número 7. Atividades que geram prazer espiritual. O João 15:11, que eu mencionei mais cedo. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. São atividades que geram prazer espiritual. Então, eu gosto de pregar, eu gosto de palestrar, eu gosto de ensinar em seminários, eu gosto de escrever, eu gosto de editar meus livros, eu gosto de tudo que eu faço, graças a Deus. Não estou dizendo com isso que eu não tenho alunos indesejados. Tenho, e sempre vai ter. Eu não estou dizendo com isso que eu tenho vontade de dar aula todos os dias. Não, muitas vezes eu vou dar aula sem estar com aquela vontade toda. Faz parte, é assim mesmo, mas gera prazer espiritual de maneira geral. Então, no ministério pastoral, por exemplo, o que eu mais gosto de fazer, o que mais chama a atenção, o que mais arde no meu coração é ajudar a capacitar obreiros. Mas não quer dizer que eu não gosto de aconselhar, de dar uma aula de escola bíblica. Eu gosto, mas não é o que eu mais gosto, mas eu gosto também. Número 8. O que você toca e vira ouro. Vem aqui, pastor, porque a contabilidade da igreja, os tesoureiros estão batendo cabeça, não conseguem organizar as finanças da igreja. Já teve 3 pessoas que tomou conta da tesouraria, não deu certo. Aí de repente você nem é contador, nem é formado em administração, mas você faz bem a organização das suas finanças e você coloca as finanças da igreja tudo em ordem. Percebe onde está o rombo financeiro, como resolver, paga todo mundo em dia. Eu lembro quando eu era seminarista, tinha uma tesoureira lá na igreja, ela já está com o Senhor. Ela era muito desorganizada. Era para a gente ganhar uma oferta, eu e os outros seminaristas, éramos mais 2, mensal da igreja. A gente recebia de 3 em 3 meses. Aí mudou o tesoureiro. É ele até hoje, faz mais de 15 anos. Todo dia, acho que 5 do mês, será qual era o dia, ele dava uma oferta para a gente. E quando tinha condições, ele dava mais. E ele não só dava a oferta da igreja, a minha dava do bolso. Então ele pôs as contas todas da igreja em ordem. Mas ele é tão metódico que tinha reunião de membros todo mês. Por conta dele, o pastor voltou para ter a reunião trimestral. Porque ele disse: ninguém merece te ouvir todo mês. De 3 em 3 meses está bom.
mas a gente confiava nele, entendeu? Então, ele não tem formação na área, ele é professor de biologia, mas a contadora não resolveu, ele resolveu. Deus capacita, faz esse tipo de coisa, de modo que quando a gente toca, vira ouro. O que é que você toca que vira ouro? Ricardo, as duas últimas dicas. A bênção da igreja local. Esse texto de Colossenses 3,15 que diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos, tem sido utilizado pelos irmãos para dizer, porque tem uma versão que diz que a paz de Deus seja o árbitro. Então tem gente que diz: Deus deu paz, eu vou fazer, e usa esse texto. Tudo bem, faça, mas não use esse texto. Esse texto não está falando de um crente, está falando da igreja. Está todo no plural, todo ele. Significa que, por mais que alguém tenha uma boa indicação na igreja, se a igreja não aprovar, não vai dar certo. Eu me refiro a uma igreja que está realmente em comunhão com o Senhor. Eu escutei a história de uma igreja, como essa, uma igreja batista, né? Igreja que vota, que precisou fazer uma pintura na igreja, pintar o templo. Não é piada, é verdade. E tinha o mesmo número de votos para pintar de azul e para pintar de outra cor. Deu empate. Sabe o que eles fizeram? Pintaram um lado da igreja de azul e o outro lado de bege. É verdade isso, é sério. Uma igreja dessa dividida, não tem a paz de Deus. Mas uma igreja que anda em comunhão com o Senhor, ela abençoa e confirma a vocação das pessoas. A gente percebe logo: olha, fulano dá certo, rapaz, você viu fulano que ele fez bem direitinho, não foi? E todo mundo vai para casa comentando, do mesmo jeito como faz e não presta o serviço, né? Rapaz, pelo amor de Deus. Uma vez na minha igreja, um seminarista pregou, e eu não era o pastor titular, era o pastor auxiliar. E eu não falei nada. E aí, depois, comecei com o pastor titular, e ele disse: e aí, pastor? Alguém falou alguma coisa? Ele disse: rapaz, eu não boto ele para pregar mais não tem condições não. Ele tem que aprender lá no seminário, não é aqui não. Ninguém gostou, a gente suportou o sermão do irmão. Foi péssimo. Mas ele é um bom cristão. Ele tem muitos outros talentos, não o da pregação, mas tem outros. 10º lugar, não está aqui em ordem de importância, tá? Por isso a oração aparece aqui. Deus responderá às nossas dúvidas, às nossas inquietações. Ele é o maior interessado em que o seu reino avance, e Ele fará isso, abrindo portas e fechando portas também. Então, às vezes, nós confundimos a voz de Deus. De repente, digamos que Deus nos chame, pegue pela mão e diga assim: ande em frente. E a gente, por nossa própria conta, pensa que Deus mandou a gente ir até aquela porta, quando Deus só mandou a gente andar em frente. De repente, achando que Deus manda: vira à direita. Não, Senhor, não era aquela porta que eu tinha que abrir? Não. E realmente Ele responde, né? E Deus manda a gente virar à direita. E os caminhos do Senhor, que são perfeitos, muitas vezes são como um labirinto. Olhe para a sua vida até o dia de hoje. O labirinto que você já percorreu. Foi para a direita, foi para a esquerda, andou, desceu, ficou no buraco, Deus tirou, voltou para cima. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Então, trilhe o caminho de Deus com Ele. Ele vai lhe mostrar qual é a vocação que Ele quer para você. Ele vai lhe colocar na sua vocação. Mas pode haver diferentes motivações para o exercício do ministério. Vamos ver algumas delas aqui. Primeiro, popularidade. Jesus pregou para multidões e para uma pessoa só, em diversas ocasiões. No entanto, a popularidade, o desejo de se tornar conhecido entre os crentes e mesmo entre os incrédulos,
tem feito pastores cometerem atos completamente ridículos, como ao receber um convite para pregar, por exemplo, perguntar quantas pessoas tem lá. E aí não tem problema perguntar, eu pergunto também, são quantos irmãos lá, mas não é a primeira pergunta não, tá? Para quantas pessoas eu vou falar, mas se recusar, aí se for para um número inferior ao que ele queira, eu não falo para menos de 3.000 pessoas, eu não falo para menos de 5.000. Jesus falou, o que a gente vai falar? Somos melhores do que Jesus? Então a popularidade, independente da vontade de Deus, é um problema. Se Deus quiser, Ele pode tornar alguém popular como o Hernandes Dias Lopes, ou mais popular que ele, mas a nossa fidelidade deve ser a Deus, não a popularidade. Segundo lugar, dinheiro, essa jamais pode ser a motivação para o ministério. De 1 Timóteo 5:17 a 6:10, Paulo trata sobre o salário pastoral, e em 6:6, 1 Timóteo 6:6, ele adverte: de fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Veja, é semelhante ao que Jesus disse em João 15:11 sobre a alegria plena. Então o dinheiro é importante, mas não deve ser uma motivação ministerial. Poder, o Senhor Jesus julgará as motivações do nosso coração. Então tem gente que gosta de exercer o ministério para exercer poder sobre as pessoas. Eu praticamente implorei a 4 amigos para assistirem aquela série que tem na Netflix chamada João de Deus. É uma série, uma minissérie com 3 episódios. É bom do ponto de vista do fenômeno da religião. Mostra como aquele cara utilizou-se do poder que tinha para manipular as pessoas. E eu pedi a 4 amigos meus, 4 pastores, que assistissem, para que a gente esteja atento para não cometer esse tipo de erro. É uma série que vale a pena assistir. É uma reportagem, tá? Não tem nada, nem um viés religioso. É bem interessante. Tempo ocioso. Ninguém deve querer exercer seu ministério apenas quando estiver sobrando tempo. Na verdade, nunca vai sobrar tempo na sua vida. Agora, as igrejas, de modo geral, poderão aproveitar melhor aqueles que já estão aposentados, reunir os idosos num só lugar, dar-lhes motivo de oração, botar os irmãos para orar. Seria muito proveitoso, tá? Há um livro muito interessante chamado O Outro Lado da Montanha. O Outro Lado da Montanha. É um livreto que fala sobre o ministério na idade avançada. Eu dou graças a Deus porque li esse livro bem jovem, e eu pude alinhar a minha vida em relação a isso. Na verdade, tempo ocioso deve ser usado com tempo para a glória de Deus. Mas Jesus geralmente não chama aquelas pessoas que estão ociosas, sem fazer nada, tá? Por último, a correta motivação deve ser a busca da glória de Deus. A verdadeira motivação deve ser essa: tudo o que nós fazemos deve ser visando a glória de Deus. Então, no ministério nós podemos ficar famosos, conhecidos, podemos ganhar muito dinheiro. Tem gente que ganha licitamente bons salários, de igrejas que podem pagar bons salários, vendendo muitos livros. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes tem mais de 170 livros. Então a riqueza dele é justificada. Veja, eu sei que dá trabalho escrever. Eu não escrevi 170 livros, mas escrevi 37. Eu sei que dá muito trabalho. Imagina 170. É lícito o dinheiro que ele ganha, não tem problema. Mas o objetivo sempre foi a busca da glória de Deus. Concluindo, irmãos, a vocação que Deus nos concede é um ato de amor e de misericórdia. Ela não é nossa. Os dons e talentos não são nossos. Portanto, devemos ter cuidado, pois prestaremos contas a Deus sobre o modo como temos levado a nossa vida.
é a doutrina bíblica da mordomia. Nós somos mordomos de Deus. O tempo, as habilidades e os recursos são limitados. Deus nos fez assim, não é pecado. Eu já vi irmãos dizendo: Senhor, me perdoa porque eu sou limitado. Não, peço perdão não, Deus nos fez assim. Entenda isso, só Deus é infinito, né? Devemos então fazer tudo de maneira organizada e planejada, para que Deus seja mais glorificado. Somos apenas mordomos dele. 1 Coríntios 4:7 diz: pois quem te faz diferente dos demais? São perguntas retóricas. E o que tens que não tenhas recebido? Alguém tem alguma coisa aqui que não recebeu de Deus? E se o recebestes, por que te orgulhas, como se não tivesses recebido? Tudo o que nós temos, a começar pela própria vida, como cantava o irmão Lázaro, né? Foi Deus que nos deu. Tudo o que nós temos foi Deus que nos deu. E para Ele deve ser exercida a nossa vocação. Será o tema de amanhã pela manhã, se Deus quiser. Bem, meus irmãos, aqui encerro. Deus abençoe.